A condição dos pés é tão importante que, mesmo que você tenha um latíssimo do dorso enorme, pode fazer levantamento de peso com 250 quilos e fazer 15 ou até 16 barras. Alguns até conseguem 17. Você pode fazer um número enorme de barras, mas se o seu pé for problemático, se você tiver problemas com o arco do pé, seja o arco transversal ou longitudinal, ou ambos ao mesmo tempo, até mesmo seus músculos incrivelmente fortes perdem o tônus quando você se apoia em pés fracos e instáveis. O pé deve ser estabilizado por certos músculos. Todos os ossos devem estar em um lugar estritamente definido no pé. São muitos ossos lá, nós vamos analisá-los. E se houver deslocamento, mesmo que de apenas um, isso já provoca uma reação em todo o organismo. Isso causa uma disfunção que se reflete em todo o resto do corpo. Se o osso navicular descer, seu ombro baixa e o latíssimo do dorso não funciona. Seu ombro pode doer de um lado ou de ambos os lados. O mais interessante é que seu ombro realmente pode doer. E na parte de baixo disso, você nem vai sentir. Você vai prestar atenção apenas no ombro. Por isso é importante encontrar conexões entre esses fenômenos. Por que isso não deveria parecer algo inacreditável? Porque, por exemplo, se você construir uma casa em uma superfície irregular, não deve se surpreender se ela cair mais cedo ou mais tarde. Se você está de pé com os pés tortos, não deve se surpreender se mais cedo ou mais tarde algo começar a doer. Na verdade, esse é um dos distúrbios mais importantes que precisam ser corrigidos no tratamento. Se o problema no pé persistir, tudo o que você treinou vai voltar depois de um tempo, porque estamos sempre nos apoiando nele. Se esse apoio for assimétrico ou incorreto, tudo o que está acima começa a se deteriorar. O pé, como você pode ver, é composto por vários ossos pequenos, dispostos em várias fileiras. Os maiores ossos do pé são o osso do calcanhar e o talos, que fica acima do calcanhar. Juntos, eles formam a articulação do tornozelo. Ele é formado pelos ossos tíbia, fíbula e talos. A posição desses dois ossos é muito importante. Muitas vezes, esses dois ossos mudam de posição. O osso do calcanhar é construído de forma que, durante o passo, quando a pessoa faz a dorsiflexão do pé, ele toca a superfície em um determinado ângulo. Para isso, é necessário que haja uma dorsiflexão ampla o suficiente do pé. Como você pode ver, o ângulo entre o pé e a perna é menor que 90 graus, praticamente 45 graus. Esse é o ângulo entre o pé e o osso da tíbia. O pé deve entrar em dorsiflexão dessa forma a cada passo, para que a pressão sobre o osso do calcanhar ocorra no ângulo correto. Se a dorsiflexão não for completa, o osso do calcanhar entra em contato com a superfície em um ângulo incorreto. Se eles não formarem aproximadamente um mesmo eixo, a pressão não é distribuída uniformemente entre o osso do calcanhar e a tíbia. Como resultado, o osso do calcanhar atua em um ângulo pequeno e se desloca para trás,
mudando sua posição. A que isso leva? Isso leva à tensão da aponeurose plantar, onde está localizada a fáscia plantar. Ela deve estar tensionada até um certo nível. Mas, quando a posição do osso do calcanhar muda, quando ele se desloca para trás, ocorre tensão na aponeurose plantar e irritação no local onde ela se fixa. Aqui, na região do osso do calcanhar, ocorre uma lesão no periósteo. Por causa disso, ocorrem microrrupturas no local de fixação da própria aponeurose plantar, levando a danos no periósteo. Aqui ocorre um processo inflamatório e, posteriormente, pode até acontecer ossificação. Em outras palavras, o acúmulo de sais. Dessa forma, forma-se o esporão do calcânio. Depois, pode-se tratá-la com pomadas milagrosas. Pode-se usar vários bálsamos, fazer escaldapés no banho, benzê-la ou usar terapia de biorressonância e terapia por ondas de choque. Mas, se você continuar andando batendo o pé no chão e não tiver uma extensão completa do pé, pode fazer o que quiser, mas essa fáscia plantar vai continuar sendo tensionada o tempo todo. Ou seja, é preciso usar corretamente as pernas para caminhar. Você não dirige um carro com 3 rodas. Então ande corretamente, porque o pé foi projetado para ser resistente e assim você não terá problemas por causa disso. O osso do calcanhar tende a se mover para trás durante o passo. E tudo isso acontece por causa do uso incorreto do pé. Você não a estende completamente. Ou você move o pé em um ângulo incorreto. Como resultado, o pé não se move com a ponta para frente, mas um pouco para o lado. Com isso, a carga é distribuída de forma incorreta. O osso do calcanhar não recebe uma extensão completa durante o movimento. E ao mover o pé para o lado, isso também não acontece. Por isso, não se surpreenda se perceber que seus sapatos se desgastam de forma desigual. Pense bem, o que acontece com suas articulações se os sapatos se desgastam de maneira desigual? Isso deve servir de alerta para você. Se você percebe que a borracha dos pneus está se desgastando de forma desigual, isso também deve te deixar em alerta. Por que você não se preocupa quando o salto do sapato se desgasta de forma desigual? Isso deveria te deixar em alerta. Ou seja, o osso do calcanhar e a extensão do pé, é nisso que você deve prestar atenção. O próximo é o talos. Aqui, o osso talar tende a se deslocar para frente. O deslocamento anterior do osso talar acontece porque 2 ossos, a tíbia e a fíbula, estão conectados juntos na parte inferior. E quem mantém esses ossos no lugar é o músculo tibial posterior, que fica entre esses músculos. Todo mundo quer saber qual exercício fazer para ele. Esse músculo reforça a membrana interóssea que fica aqui. Outra função dele é manter a fíbula junto com a tíbia, impedindo que ela se desloque. Se esse músculo enfraquece, os ossos começam a se separar para os lados. Ou seja, eles simplesmente se separam para os lados. E o talos, sem ser devidamente sustentado, acaba avançando para frente, o que é ruim. Primeiro, prejudica a articulação do tornozelo. E segundo, causa fraqueza no músculo que estende o hálux. Esse é o extensor do hálux. Pode parecer um músculo pequeno, mas se o músculo que estende o hálux enfraquecer, que tipo de movimento teremos? Mas acontece que a fraqueza desse pequeno músculo já causa uma redução de 10 centímetros no comprimento do passo para frente. E surgem outros problemas ascendentes. Se o passo fica mais curto,
Todos os músculos envolvidos nesse movimento, aqueles que trabalham com o extensor do pé e o extensor do dedão, perdem um pouco do seu tônus. E a partir desse único músculo pequeno, podem surgir problemas primeiro no joelho, depois na articulação do tornozelo e talvez até no ombro. Tudo isso acontece por causa do movimento assimétrico a cada passo. Outro ponto negativo é que, se você tem um desvio do osso talos, por exemplo, no pé direito, e reunir um grupo de pessoas assim, ao dar um passo à frente, o passo com o pé direito será cerca de 10 centímetros mais curto do que o passo com o pé esquerdo. Imagine se todos nós vendarmos os olhos dessas pessoas e as soltarmos em uma floresta. Será que conseguiriam sair de lá? Nem precisamos vendar os olhos. Isso nem é necessário. Eles simplesmente serão levados até lá e não vão conseguir encontrar o caminho de volta. Eles vão ficar andando em círculos o tempo todo. No fim, eles se perderão, pois seus passos têm comprimentos diferentes. Outra desvantagem é o deslocamento do osso talar. Assim começou a análise de todo o pé, começando por esses dois ossos. Por que o estado do pé é tão importante? Por que é importante manter o arco longitudinal? Por que é importante manter o arco transversal? Se alguém não sabe, existe a condição chamada de pé chato, quando o arco longitudinal do pé está ausente. E também existe o arco transversal do pé, que fica aqui. Há também o pé chato transversal. Nós também vamos analisar separadamente do que são formados os arcos longitudinal e transversal, quais músculos os sustentam e por que o estado dos pés é tão importante. É importante que o calcanhar esteja na posição correta, mesmo que não doa. E por que os sostalos e calcâneo são importantes? Porque eles são o seu apoio. Essas são as suas duas pernas. E disso depende muito a posição do seu pé. Como o centro de gravidade está distribuído pelo pé. Fortalecer os músculos glúteos, os extensores das costas e os dorsais é importante, mas isso não vai ajudar se o pé não funcionar corretamente. Toda vez que você fica em pé ou anda, e por exemplo, o arco do pé não é devidamente sustentado, todos os seus músculos dorsais, romboides e glúteos imediatamente perdem a atividade. Todos eles reagem à forma como o peso é distribuído pelo pé e como o pé participa do passo. Se você se lembra do vídeo sobre saltos altos, lá nós falamos sobre por que ocorre a fraqueza dos extensores. A fraqueza dos músculos extensores no salto alto ocorre porque o centro de gravidade se desloca para frente. O mesmo pode acontecer mesmo sem salto, quando há um desequilíbrio muscular. Se os músculos que sustentam o pé são tão fracos que os ossos não ficam juntos, ocorre o pé chato, no qual o pé se desestrutura. E tudo o que está acima não funciona plenamente, independentemente do volume, até mesmo dos dorsais mais desenvolvidos. Se você tem problemas no pé, então em pé o pé não vai funcionar. Ele só vai funcionar deitado ou sentado. Por isso, nos próximos vídeos, vamos continuar e analisar outros problemas que podem surgir. Vamos falar sobre o arco do pé, o osso navicular, o osso cuboide, sobre o que isso causa, de onde vem, quais podem ser as causas, e vamos chegar aos músculos que sustentam o próprio arco do pé, assim como ao músculo tibial posterior, que por algum motivo todos estão esperando.